novo, Nova York está vivendo uma situação que outras cidades americanas têm vivido nos últimos anos, desde que a pandemia explodiu, que é uma situação muito triste, envolvendo a chegada de imigrantes. São pessoas que vêm da América Latina, em especial, países da América Central, América do Sul, inclusive o Brasil, em busca do sonho de uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. Eles vivem em condições normalmente de pobreza, de violência nos países, muitos relatos de brigas, de gangue, de bandidos fugindo da criminalidade, e tem o tal do sonho americano, né? Como se aqui tudo fosse lindo, tudo fosse maravilhoso. Depois, na prática, a pessoa vai ver que não é bem assim que a banda toca. Mas o fato é que nós estamos acompanhando, desde a pandemia, o maior fluxo migratório já visto aqui nos Estados Unidos. As pessoas deixando seus países, pegando suas crianças, atravessando por quilômetros e quilômetros seus países, os demais, até chegar no México. E aí aquela história do coiote, né, que é aquele cara que teoricamente conhece os atalhos para conseguir entrar aqui nos Estados Unidos. A gente está acompanhando, por exemplo, uma marcha que está saindo, começou lá no Natal, está subindo em direção à fronteira com os Estados Unidos pelo México, né? Que tem entre 8 e 10 mil pessoas, famílias inteiras, caminhando quilômetros e quilômetros, e que vão tentar entrar aqui nos Estados Unidos. É um movimento nunca visto na história do país, são cerca de 10 mil presos por dia, então você imagina aqueles que conseguem entrar sem ser presos. E o que acontece com esses presos, né? As pessoas são presas, normalmente passam ali, ficam um tempo em locais específicos, depois são liberadas e vão responder em liberdade até ser deportado. O problema é que, para a justiça americana, é que muitas vezes a pessoa não reaparece, né? Dá um perdido e começa a tocar a vida aqui nos Estados Unidos. E, eventualmente pode ser encontrado ou não lá na frente, enfim. Mas começa a tocar a vida. Trabalha no que tem. Legalmente não existe, né? Mas a economia americana acaba absorvendo esses trabalhadores que normalmente vão para a construção civil, vão para serviços de limpeza, mesmo estando com a sua documentação não legal aqui, né, são chamados indocumentados aqui nos Estados Unidos, tocam sua vida, ganham a sua graninha, muitas vezes mais do que ganham nos países de origem, mas também se deparam com uma situação de inflação dos últimos 40 anos a mais alta aqui nos Estados Unidos. Então aquela história de vou tocar minha vida aqui e vou mandar uma grana para o meu país de origem. Nem sempre a pessoa consegue fazer isso, porque está tudo muito mais caro aqui nos Estados Unidos, até uma hora que é deportado, ou não, até uma hora que vive. Tem gente que está aqui, que eu conheço, há 40 anos vivendo sem documentos nos Estados Unidos, né? Se eventualmente alguém lá da identificação, né, o tal do ICE aqui, né, que é a polícia específica que cuida de imigração, identificar, vai ser deportado, vai ser mandado de volta para o país de origem. Mas, enfim, é o que a gente tem visto nos últimos tempos, e isso tem alimentado muito debate político aqui nos Estados Unidos. Vocês vão se lembrar que o ex-presidente Donald Trump começou a construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Aliás, um muro superfaturado, né? Teve gente que deu dinheiro ali, acabou sendo presa depois por ter desviado grana do muro. Aquelas loucuras que tem no Brasil, tem aqui também. E o Trump está querendo voltar à Casa Branca no ano que vem. Está tentando colocar como seu mote de campanha, já que o Joe Biden está sendo muito criticado, o maior rigor já visto na imigração nos Estados Unidos. Vai entrar, vai deportar, vai prender, vai separar de novo criança dos pais, enfim, vai estar prometendo uma mudança na política mais radical. O Biden manteve praticamente todas as políticas do Trump, e o Trump quer dar um passo além do que a gente tem visto por aqui. É um drama. A pessoa que abandona o país, né, deixa para trás a sua história, a sua vida, a sua família, evidentemente não está numa condição boa por lá, e aposta, né? Aposta que vai conseguir ter algum tipo de sucesso financeiro, algum benefício para a sua família, para os seus filhos e tal. Nem sempre essa história termina bem, nem sempre o tal do sonho americano termina dessa forma, e muitas vezes é um pesadelo. Mas, de qualquer forma, é um movimento que a gente tem visto, e aparentemente, Sandro, vai continuar crescendo, porque é assim que tem acontecido por aqui. Mesmo com um número recorde de pessoas
sendo deportadas. Nos últimos 6 meses foram 380 mil pessoas, nunca tanta gente foi mandada de volta para o Brasil, por exemplo, né? Mas ainda assim esse movimento continua muito grande. E a cena triste é que nessa madrugada, em meio à chegada de mais imigrantes aqui em Nova York, muita gente acabou dormindo ao relento, no meio da rua, ao lado da prefeitura. Os abrigos estão todos lotados, a gente está no inverno aqui nos Estados Unidos, né? Como eu falei, a temperatura chega a ficar negativa, debaixo de chuva e tudo mais, ou seja, condições que nenhum ser humano merecia suportar. Mas é o que tem para hoje por aqui, e o cenário não é positivo, não é benéfico. Então, se você está pensando em sair do Brasil e vir para cá, nessa situação, atravessando a fronteira com o México, coloca tudo isso na conta. Eu não vou falar o que você deve fazer na sua vida, cada um sabe onde o calo aperta, mas saiba que não vai chegar aqui e encontrar um mar de rosas, porque a situação aqui também não está fácil não, Sandro.